Certo. Agradecer à professora André, ela acabou até já trazendo muito de algumas considerações que a gente vai expor também. Eu queria que vocês confirmassem, se o áudio está legal, e dois, se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Esse é o meu tema de hoje. Podem falar pelo chat, viu, que eu estou acompanhando. O Dan falou que sim, Edinho também. Valeu, pessoal. A gente vai falar sobre prevenção e como treinar após infecção também, a relação entre exercício físico e Covid-19. Meu nome é o Elton Godinho, né? Esse aqui é o nosso tema, a relação entre exercício e Covid-19, a prevenção e como tratar após infecção. Eu vou falar de forma bem breve meu currículo. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual do Ceará, aonde eu faço doutorado, como o Helder perguntou. Se Deus quiser, esse ano eu estou terminando, estou qualificando agora, falando sobre irisina no HIT, né, que é talvez o peptídeo do momento. Muita gente falando de irisina, mas eu acho que só a nossa pesquisa no Ceará está abordando sobre essa temática. Eu sou mestre em ciências fisiológicas, especialista em treinamento de força, especialista em fisiologia e biomecânica do exercício, membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia e filiado da ACSM, né, o American College, além de docente da Universidade Estadual, da Unifanoi, da Faculdade do Vale do Jaguaribe, além de muitas especializações, né? Sou o presidente técnico científico da ACEPT também. Pessoal, a gente vai falar sobre a educação física na saúde. Há cerca de um ano saiu na Declaração das Profissões que a educação física é uma profissão da saúde. No ano passado, como todos se lembram, saiu uma normativa do CONFEF habilitando nossa atuação em âmbito hospitalar, mas entendo o seguinte, junto com o mérito de você fazer parte das nobres disciplinas que norteiam a saúde, né, como a medicina, a enfermagem, nutrição, isso traz responsabilidades também. A gente não pode entender ser um profissional de saúde só a prescrição do exercício correto. Isso é fundamental, sem dúvida, mas além disso, a gente tem que pensar em diversas outras coisas, como a segurança no local onde a pessoa está treinando. É muito incoerente uma pessoa pregar que treina para deixar uma pessoa saudável e não está atendendo a normativas que já estão praticamente estabelecidas sobre normas de higiene, saúde e prevenção. Fica um contrassenso, fica contraditório e nossas palavras acabam perdendo a força. Antes de falar sobre prevenção, sobre efeitos da atividade física para a pessoa que contrai o COVID, os benefícios, né, para a pessoa que vai contrair o COVID, os benefícios da prática após o COVID também, a gente vai discutir isso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o COVID. Vocês já escutaram essas três nomenclaturas, coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19, e muita gente acha que é a mesma coisa, certo? Mas são três termos diferentes. Coronavírus é uma família de vírus que tem como característica uma coroa de espinhos, que está representada aqui na lateral, né, nas duas laterais. SARS-CoV-2 é a espécie, é o novo coronavírus, que no começo da pandemia ele foi batizado pela imprensa de novo coronavírus. Então, SARS-CoV-2 é o vírus propriamente dito, aqui a espécie do vírus, a família do vírus, aliás, e Covid-19 é o nome da doença. Essa epidemia que a gente está vivendo agora é a epidemia da Covid-19, batizado com esse nome 19 porque ela apareceu, né, em seres humanos no final de 2019.
Os primeiros coronavírus, na verdade, eles foram identificados em 1937, mas só em 1965 ele foi descrito com esse nome, né, coronavírus, porque foi possível visualizá-lo em microscopia e ele tem essas coroazinhas. Na verdade, essa coroa é uma proteína chamada spike, que é fundamental na ação do vírus. As gotículas do vírus, né, ele é uma célula bem pequenininha, é uma microcélula, né? Na verdade, é um organismo que tem gente que diz que nem organismo vivo é, porque ele precisa de um hospedeiro, e era identificado em microscopia essas coroazinhas, então todo vírus que tinha essa coroazinha era chamado de coronavírus. O coronavírus, ele tem uma membrana de gordura, gordura e proteínas, né? Entre as proteínas mais importantes está a proteína que encapsula ele, né, que é o envelope, a espiga ou spike, que é essa espinhazinha, a sua membrana propriamente dita e outras que não vem ao caso a gente detalhar agora. O vírus, ele é só um RNA, tem vírus que tem um DNA realmente, o vírus é só um RNA, ele entra na célula, entra no núcleo celular e substitui fileiras do cromossomo da célula pela sua própria informação genética, fazendo com que a célula comece a produzir mais vírus. Então, eles são vírus de RNA só, não é um DNA, é um RNA, e eles têm sentido positivo. O que quer dizer isso? É aquela aula de biologia, né, do colégio, do 5' por 3'. É isso que quer dizer. Ele tem esse sentido. O SARS-CoV-2, ele é uma mutação do SARS-CoV-1, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas isso aqui é o RNA do SARS-CoV, e ele mudou o seu spike, ele mudou justamente essa proteínazinha. Essa proteína ficou mais eficiente para se encaixar nas células, mais eficiente para disfarçar a presença do sistema imune que defende o corpo desses invasores. As características morfológicas, ou seja, a estrutura, a morfologia, a espinha, por exemplo, elas são justamente a mudança no perfil genético do vírus. Aqui, novamente, né, essa imagem só representando a mudança no spike e mostrando como ele se engloba nas células humanas. Ele se fixa nessa proteína, o receptor de angiotensina 2, ou ACE2, e inativa as defesas que nossas células têm na membrana contra vírus. Essa inativação também está ficando mais eficiente. Algumas mutações fazem com que essa inativação das defesas da célula fique mais eficiente. Engraçado, pessoal, quanto mais contato o vírus tiver, quanto mais ele se propagar, mais ambiente ele tem, mais adaptações, mutações ele sofre, e mais uma mutação se destaca em relação à outra. Isso é darwinismo puro, a lei da seleção natural. E as espécies mais adaptadas de vírus acabam se propagando mais, acabam evoluindo mais. Então, esse vírus tem essa característica. Muita gente diz, esse vírus foi feito em laboratório. Pessoal, eu trabalho num laboratório de genética. Todo laboratório de genética usa vírus. Retira esse RNA dele, bota a informação que a gente quer pesquisar e utiliza o vírus como um vetor, porque ele vai direto na célula. Então, não estranhem quando escutar laboratório X, laboratório Y trabalha com vírus. Isso não é nada demais, isso é a coisa mais comum com laboratórios que trabalham com biomol e genética. O vírus, ele entra na célula, se engaja na engenharia genética da própria célula e faz a célula trabalhar para ele, produzindo mais vírus. Isso a longo prazo mata a célula, né, porque ela não faz
as proteínas que garantem a sobrevida dela, e esses vírus vão contaminar outras células no corpo. O vírus, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não quer que seu hospedeiro morra, mas em muitas situações o hospedeiro acaba morrendo. Isso aqui são imagens reais, né, dessa propagação, infecção e propagação do vírus através desse mecanismo que está ilustrado aqui de forma mais de desenho, né? Um vírus que infecta uma célula, ele consegue produzir mais de 100 mil cópias dele próprio nessa célula. Quando a pessoa tem esse vírus, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando a pessoa tem o vírus, essa infecção, esse encaixe, essa mutação, né, esse domínio da engenharia da célula, essa propagação depende de inúmeros fatores. Entre eles, a condição que a pessoa está quando está infectada, certo? Uma pessoa atlética, ela não está imune ao vírus, mas o corpo dela responde melhor ao vírus. Ela não é imune, mas responde melhor. Por que tem alguns remédios que fazem efeito em determinados períodos da doença? Nessa situação aqui, ó, quando eu tenho o boom de vírus sendo lançado no corpo, certo? Alguns remédios anti-inflamatórios, eles diminuem a infecção que vai ser resultante dessa bomba de citocinas, que é o nome desse processo aqui, que é quando o corpo adoece e o sistema imune entra em parafuso, porque ele não sabe mais quem atacar por causa da carga viral muito alta. Imaginem que essas 100 mil cópias contaminem 10 mil células, eu não vou nem colocar 100 mil células, 10 mil células, e cada uma dessas 10 mil células vão produzir mais 100 mil cópias. Esse boom, a partir do sexto, sétimo dia de infecção, é que tem o maior agravamento da infecção pelo coronavírus. Se essa pessoa, nesse momento inicial, ela tiver algum tipo de comorbidade, o risco dela ter um agravamento da doença é maior. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu sou saudável, jovem e ativo, eu tenho de 1 a 2% de chance de morrer estando com coronavírus. Se eu sou hipertenso, eu tenho 10% de chance. É 5 vezes mais. Se eu tenho alguma doença cardiovascular, eu tenho 15% de chance. Se eu tenho obesidade, eu tenho 8% de chance a mais. Se eu sou diabético, eu tenho 10% de chance a mais de morrer. Uma coisa que mata 1% das pessoas que não têm comorbidades pode chegar a matar mais de 20% de idosos, por exemplo, o que torna um alto grau de comorbidade, o que torna a situação que a pessoa está quando está infectada um fator de risco importantíssimo. O coronavírus atua principalmente, né, foi identificado até agora, o sistema respiratório. Ele causa alteração no alvéolo, deixa o alvéolo enrijecido, fica com aspecto de vidro fosco. Já foi mostrado relação com o sistema nervoso central, ao atacar o cérebro e promover o aceleramento e agravamento de doenças neurológicas e de infarto cerebral, e ele atinge também pessoas com problemas cardiovasculares e problemas renais. Ele já ataca esses tecidos em pessoas saudáveis, só que a pessoa saudável, ela vai ter uma resistência maior ao vírus. Se o vírus entra num sistema que já está comprometido, a pessoa pode ter múltiplas formas de agravo e, consequentemente, muitos pós-morte, né? Muitas situações que vão levar a pessoa à morte tão grande de situações em que fazem a pessoa falecer por causa de Covid. Consequentemente,
a gente pode imaginar que a Covid também altera o desempenho da pessoa, e isso é verdade. Os estudos, como eu disse, né, atestam que condições como hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente doenças metabólicas, são agravamentos do Covid. O idoso, o jovem adulto e o obeso também. Então, o Covid ele pode ter, né, diferentes manifestações clínicas. A pessoa pode ter uma manifestação leve, não tem dispneia, tem baixa saturação de oxigênio, mas o pulmão é um dos órgãos mais competentes do nosso corpo. Então, às vezes, a pessoa vai ter um comprometimento pulmonar e nem percebe se não estiver fazendo exercício. Vai perceber se estiver andando de avião, vai perceber se tiver que correr para pegar um ônibus, mas não percebe se for no dia a dia. Isso é tão fato que, se você perceber, tem pessoas que fumam a vida toda, tem um grande comprometimento pulmonar, mas o único empecilho, o único incômodo que elas sentem no passar dos anos é o fato de, numa mudança do seu estado metabólico, um aceleramento da necessidade de produção energética, ela ficar ofegante, mas sem nenhum problema, isso em virtude da eficiência que o sistema pulmonar tem. A COVID pode apresentar um quadro moderado, né, quando a pessoa já fica em observação, com pequenos esforços ela fica com dispneia, né, ela fica ofegante. Isso aqui já é um parâmetro para você, profissional, atender seu cliente pós-COVID ou com suspeita de COVID, que vai ficar ofegante com as mesmas condições, intensidades e volumes de treino que você oferece. O estado grave, né, quando a pessoa já fica com a frequência respiratória maior em 30 batimentos por minuto, por exemplo, né, o coração acelerado sem motivo, uma saturação de oxigênio baixa, provavelmente vai precisar de ventilação, mas não invasiva, e o pior estado, né, que é o estado crítico, que é quando o paciente ele necessita de ventilação mecânica. Infelizmente, o que a gente tem observado é que quando o paciente chega a necessitar de ventilação, ele normalmente não volta 100% após esse período. Ele sempre tem algum tipo de sequela pós o uso de ventilação. Lógico que vão ter casos que são exceções a isso, né? Mas a gente observa que o estado crítico e a necessidade de ventilação mecânica é um agravamento muito grande das consequências da Covid-19. Aqui a gente tem o aspecto do pulmão saudável e o aspecto com alvéolos vítreos, né, causados pela Covid. Pulmões saudáveis e pulmões com seu aspecto alterado, mas como eu disse, o pulmão é altamente eficiente, é capaz da pessoa só sentir aquela falta de ar mesmo quando o negócio está brabo, e isso é sinal que o vírus se multiplica muito rápido e ele afeta o alvéolo de forma muito rápida também. É óbvio que, se uma pessoa tiver um condicionamento físico, aeróbico principalmente, antes de ser internado, ela vai ter benefícios em relação ao paciente que é inativo, porque mesmo que o pulmão não sofra alterações. Oi, alguém quer falar? Mesmo que o pulmão não sofra alterações em resposta à atividade física, os músculos respiratórios sofrem, o transporte de hemácia pelo sangue fica melhorado e a distribuição desse oxigênio pelos tecidos fica melhorada também em resposta ao exercício físico, assim como aumenta a quantidade de mitocôndrias, como o professor Helder falou, e o tamanho delas também em resposta ao exercício, principalmente o exercício contínuo. As maiores consequências no sistema respiratório, quando a gente viu,
como a gente viu, né, são alterações nos alvéolos que eles ficam com aspecto de vidro fosco. Pessoal, imagina uma colmeia cheia de casinhas, né? Só que casinhas flexíveis, que aumentam e diminuem de tamanho, é o nosso pulmão. Imagine uma dessas colmeiazinhas, um lóbulozinho duro, ele compromete todos os lóbulos que estão em torno dele, certo? É por isso que quanto mais alvéolos comprometidos, pior a COVID fica nessa questão respiratória. Como a gente pega COVID? Principalmente pelo contato das mucosas, né? Nariz e boca e olho. Olho, pessoal, olho. Tem muita gente que cobre o rosto direitinho e leva a mão ao olho, né, para coçar. Se essa mão tiver tido contato com um local contaminado, o vírus vai ter acesso ao seu corpo e provavelmente ao seu cérebro, viu? São as infecções a partir do nervo óptico que leva o vírus ao cérebro. O contato, a fala, né? O uso da máscara, pessoal, como o vírus passa em gotículas de água, ele não é um vírus aerosol, ele se transporta pelo ar, mas através de vapor de água, a máscara retém certa carga viral, e se a pessoa próxima estiver utilizando máscara também, diminui muito a possibilidade da pessoa se infectar. Existe a possibilidade? Existe, mas fica muito reduzida, muito reduzida. Assim como tudo na vida, a gente trabalha com percentuais. Quase nada é 100% ou 0%, né? E a mão, pessoal, cuidado com a mão. Por que que a indicação de lavar a mão com sabonete, com sabão ou álcool gel? Porque o problema é essa mão ir em direção da mucosa, em direção da boca, em direção dos olhos, em direção do nariz. Então, se você manter boca e nariz coberto, se você higienizar com frequência a sua mão, a taxa de contágio, a possibilidade de contágio é muito baixa. É muito baixa. Mesmo que você esteja no ambiente contaminado, você tem uma chance grande de não ser infectado. Suas roupas podem estar infectadas, aí você vai ter o cuidado, né, de higienizá-las também quando chegar em casa. Também é muito importante higienizar todo objeto que você pega. Ter sua própria garrafinha. Evitar contato com as pessoas, né? Fazer aquele comprimento, soquinho, cotovelo com cotovelo, descontaminar seus objetos. Pessoal, na academia o pessoal pensa que eu sou fanático do coronavírus, porque eu passo álcool em tudo que eu sento, em tudo que eu pego, levo minha garrafa, evito tirar a máscara a todo instante. Já já a gente vai falar sobre a máscara. E graças a Deus, nem eu, nem aqui em casa, ninguém se contaminou até agora. É uma forma de evitar ter esses cuidados. O sabão destrói o SARS-CoV, né? Porque o sabão destrói o SARS-CoV porque é uma membrana gordurosa que o sabão saponiza, quebra essa gordura e a água mata o conteúdo viral, né, que é aquele RNA que a gente falou. O sabão faz isso com gordura, quem já botou sabão num prato sujo sabe que a gordura toda se separa do prato, formam pequenas micelas e fica mais fácil de limpar. O vírus é quebrado desse jeito, o sabão é até melhor do que o álcool gel, pessoal, para quebrar o vírus e mais barato, né, também, mais fácil de acessar. O álcool gel ele quebra porque o álcool até 70%, aliás, o álcool ele quebra a membrana do vírus a partir de uma concentração de 70%. Só que acima disso, ele não tem um conteúdo de água muito grande para matar o vírus, para acabar com esse conteúdo genético do vírus. Por isso que o álcool ideal é o álcool 70%.
Menos que isso, ele não tem álcool suficiente para quebrar a membrana plasmática. Mais do que isso, ele não tem água suficiente para matar o conteúdo genético do vírus. Eu boto essa ruma de fala aqui, pessoal, mas eu não costumo ler, não. É só para eu dar uma olhada rápida e ver se tem alguma coisa que eu deixei de mencionar. Vocês sabem os sintomas, né? Um detalhe, é importante realmente aferir a temperatura, mas o fato da pessoa não estar febril não é um indicativo de que ela não esteja contaminada com o vírus, né? O fato dela estar febril é um indicativo forte que ela pode estar com o vírus, mas o fato dela não estar febril não garante que ela não esteja contaminada. Isso aqui são sinais que você pode observar também no seu cliente, caso você esteja com suspeita de que ele está com o coronavírus. Uma grande dificuldade dos dias de hoje é a informação. Todos nós estamos escutando falar sobre coronavírus, pandemia, todo dia esse ano, desde o ano passado. Muitos de nós acham que não precisa nem saber mais sobre isso, mas, pessoal, muitas vezes, por conta de concepções que a gente tem, a gente aceita mais uma notícia do que outra. Às vezes, notícias divergentes, você opta pelaquela que corrobora com o que você já acredita. É sempre importante você checar a fonte da notícia. É sempre importante você checar o porquê que aquela notícia está norteando as suas informações. Outro órgão que é muito afetado pelo coronavírus é o coração. Muita gente tem, junto com a injúria respiratória, arritmias cardíacas. 16% das pessoas contaminadas tinham arritmia cardíaca na época desse estudo do American College de Cardiologia. A letalidade, como eu disse para vocês, ó, do COVID é 2, alguma coisa. Em pessoas que têm doenças cardiovasculares, chega a 10%. Quem tem doença cardiovascular no Brasil, pessoal? Se a gente considerar a hipertensão uma doença cardiovascular, quase metade da população brasileira tem problema cardiovascular. A doença cardiovascular, inclusive, ela é uma das mais predominantes no mundo. Ela está entre as doenças crônicas não transmissíveis, que acometem 82% das mortes prematuras. 37% desse percentual são doenças cardiovasculares. São doenças cardiovasculares, né? A hipertensão, a diabetes, a hiperlipidemia, a própria obesidade pode gerar doenças cardiovasculares. E o pior, pessoal, a maioria das doenças cardiovasculares poderia ser prevenida com mudanças do comportamento, como não usar cigarro, tabaco, dietas saudáveis, né, e evitar o ganho excessivo de peso. Para quem não sabe, hoje 54% da população brasileira tem sobrepeso, não obesidade, né? Mas quase 20% da população brasileira é obesa. 18, alguma coisa por cento é obesa. Dois estudos do Java Cardiology, né, que é um jornal que, inclusive, durante a pandemia eu comecei a ler vários artigos, mostra que o vírus estava presente na autópsia de pessoas que morreram por causa de coronavírus. Em 24 de 39 pessoas que foram avaliadas, o coração tinha uma carga viral gigante de coronavírus, dessas pessoas que morreram, né, por coronavírus. E um estudo bem interessante, que eu vou já mostrar para vocês, mostrava que 78% dos pacientes que sobreviviam à Covid tinham algum tipo de complicação cardiorrespiratória. Professor, isso quer dizer que quase todo mundo... Calma, pessoal. Isso é um indício forte de que tem esse risco, mas isso é só um estudo e é um estudo clínico. Um estudo clínico, ele é verdadeiro para aquela população onde foi visto.
a gente não pode só extrapolar esse resultado, mas é um sinal de alerta. O coração é um dos órgãos que é prejudicado, que pode estar prejudicado quando a pessoa está liberada da Covid-19. O exercício é muito benéfico, né, para o coração. Ele reduz a pressão sistólica e diastólica no repouso, ele diminui os níveis de colesterol ruim, ele reduz a gordura corporal, ele reduz a necessidade de insulina em diabéticos, ele melhora a tolerância à glicose, diminui a adesividade das plaquetas, né? Quer dizer que o sangue circula melhor. E o mais importante, o exercício é anti-inflamatório. Covid, obesidade, Alzheimer, é, diabetes, todas têm em comum a. Quer falar, Renê? O aumento da inflamação. Se quiser falar, viu, René? Só pode me interromper aqui, à vontade. Senão eu vou continuando. Pessoal, esse estudo aqui é com atletas, e aqui vem o primeiro alerta que eu trago para vocês como profissionais de saúde e profissionais que vão pegar vários clientes que foram em algum momento infectados pela Covid-19, né? Afinal, olha a quantidade de pessoas que já pegou a doença no nosso país, né? Dá quase 10% da população. Esse aqui foi um trabalho com atletas, né, que mostra que atletas competitivos infectados com Covid-19, é aquele estudo que eu falei para vocês, eles tinham uma inflamação do coração, uma pericardite, algo que é transitório, mas que se a pessoa, logo após a alta da doença, se submeter a um nível de treinamento muito grande, a pessoa morre, tem um infarto na hora. Aí aqui é o primeiro alerta, pessoal. O cara, quando é muito condicionado, ele pode ser assintomático na Covid. Ele não sente nada, mas ele não está praticando esporte. Lembrem-se, o esporte muda o nosso metabolismo, o esporte muda o funcionamento dos nossos órgãos. Consequentemente, o coração dele não estava em níveis de trabalho que ele estava acostumado a fazer. Por repouso, o cara com Covid não sentiu nada. Mas vai botar o cara para correr, vai botar o cara para fazer o que ele estava fazendo antes, pode ser um esforço muito grande para o coração dele naquele momento. Então, seu paciente teve Covid e ele foi atleta, é até indicado, rapaz, passe no médico, vamos ver se ele recomenda algum tipo de avaliação cardíaca, faça um exame cardíaco. Como o Renê falou para vocês, os clientes de vocês, o cliente de um personal trainer, normalmente é alguém com poder aquisitivo razoável. Você fazendo isso e tendo parcerias com médicos, você está mostrando cuidado com ele e, por que não, uma forma de atendê-lo melhor e servir até de propaganda para você, como um personal que está ciente de alguns problemas que o seu cliente pode ter e com parceria com outros profissionais da saúde, como o médico, né? Isso aqui é o passo a passo, né, para as medidas de redução da Covid em eventos esportivos, principalmente, avaliar o risco e considerar todos os riscos para minimizar, incrementar as medidas de higiene, lavagem de mão, medidas educativas. A partir daqui, pessoal, ó, o cara voltou a treinar, você vai fazer as testagens. É importante o seu paciente, o seu cliente ser testado. Outro grupo de risco é o obeso, né, para a COVID, como eu estava mostrando agora há pouco. E a obesidade é multifatorial. Isso aqui é um trabalho que mostra que a obesidade ela é uma epidemia global, que ilustra os motivos, né, da população estar tão acima do peso, mas não é o nosso foco e nem dá para detalhar. O exercício físico ele tem benefícios indiretos na redução
da gordura corporal, na redução da adiposidade, indiretos porque ele é um forte alterador do metabolismo, tanto no repouso, como pelo ganho de tecido muscular, como pelo gasto energético do exercício durante o treinamento e após o treinamento. Mas o exercício também libera peptídeos, né? O Helder estava falando do GH, que é liberado pela hipófise. Há cerca de 10 anos, 12 anos, também veio essa ideia de que o músculo libera substâncias. Uma dessas substâncias é a erisina, que é o que eu estudo no meu doutorado. A erisina, ela age fortemente sobre o tecido adiposo, fazendo, entre outras coisas, o aumento da lipólise, né, que o Helder falou também na sua explanação, diminuindo o acúmulo de lipídio. A irisina teve em destaque, vocês próprios, muitos de vocês compartilharam reportagens, né, sobre a irisina, falando do efeito do exercício sobre a Covid-19. Aquilo, na verdade, é um artigo que fala sobre a irisina. A irisina, que é esse artigo aqui, no caso, né, um artigo de um grupo brasileiro da Unesp. Essa pesquisa foi coordenada pela Miriane de Oliveira e eles pegaram células adiposas, infectaram com Covid e jogaram irisina nesse tecido e viram que toda a cascata de evento que ocorre após a infecção do SARS-CoV-2 era diminuída. E todos os sinalizadores de quando o vírus estava sendo atacado no corpo aumentavam. Ou seja, a irisina estava fazendo uma proteção daquela célula à infecção do Covid. Esse estudo tem diversas limitações, viu, pessoal? Primeiro, a dose de irisina muito mais alta do que o que é liberada pelo exercício. Segundo, eram células adiposas. O ideal é que fossem células pulmonares, cardíacas, né? A célula adiposa nem o receptor de irisina tem. Desculpa, do COVID tem, que é o AC2, ACE2. Essas limitações são apresentadas pelos próprios autores, mas isso não deixa de ser um indício, uma perspectiva de que pode ter uma relação boa entre essa liberação de irisina se exercitando e a Covid-19. Esse é outro trabalho brasileiro mostrando que sedentários têm 33% a mais de chance de ser hospitalizados por Covid. Esse trabalho brasileiro mostra que quem pratica exercício físico tem 34% a menos de chance. Professor, mas por que o número está diferente? Porque, pessoal, sedentarismo é o cara não fazer nem atividade física, né? Nem, às vezes, um trabalho mais braçal classifica a pessoa como uma pessoa ativa. Então, esse estudo está mostrando algo diferente, está mostrando uma possibilidade em 34% menor da pessoa chegar a ser internada por causa da Covid-19. Eu estou falando rápido, pessoal, por causa do horário, né? Eu sei que está todo mundo com fome, mas eu vou terminar até antes do tempo e dar um tempinho para vocês tirarem algumas dúvidas, se for o caso. O exercício, ele aumenta o sistema imunológico. Era uma indicação da OMS logo no começo da pandemia que as pessoas se exercitassem, tanto que criou um grande problema, como é que se isolava e se exercitava ao mesmo tempo, e muitas pessoas passaram a treinar em casa, muitas pessoas começaram a dar assessoria de forma remota, mas a despeito disso, né, a importância do exercício é aumentar a função imune do corpo, o sistema imunológico no corpo. Mas atenção, o exercício, num primeiro momento, ele causa uma imunossupressão, certo? Após o repouso, a boa alimentação, o descanso, aquele exercício foi um fator estressante que fortalece o sistema imune.
Esse pequeno período onde o sistema fica deprimido é chamado de janela de risco. Então, nada de treino muito forte para quem está iniciando ou para quem voltou da Covid-19, porque o sistema imune da pessoa vai deprimir por um período. Pode ser justamente o que o vírus está querendo para se propagar de uma vez. E aquela atividade acaba tendo um efeito não tão bom. Professor, mas eu gosto. Pessoal, calma. É só fazer o que vocês sabem fazer, periodizar o exercício, começar com um volume menor, com intensidade menor, gradativamente a pessoa vai voltando aos níveis de condicionamento que tinham antes. O principal é, num primeiro momento, quando a pessoa está com o sistema debilitado, você já vir com exercícios muito intensos para a pessoa. Cada sessão de treino, né, principalmente o exercício cardiorrespiratório, ele mobiliza bilhões de células imunes. Embora atualmente não tenham dados científicos sobre o efeito do exercício em cima da COVID, através de infecções anteriores e similares à infecção viral da COVID, né, como a influenza, o rinovírus, né, o vírus da gripe, já foi visto o efeito protetor do exercício. Então, entenda o que eu estou dizendo aqui. COVID, imunidade, exercício. Estão fazendo os estudos agora, nesse momento. Mas vários outros vírus que têm as mesmas infecções do trato aéreo superior, o exercício já mostrou um forte estimulante do sistema imunológico e aprimoramento do combate dessas infecções. A CMS lançou esse apelo público, a gente faz uma livre adaptação, né, traduzindo os textos para o inglês, e como eu estou como presidente da Comissão Técnico-Científica da ACEPT, a ACEPT também publica, né, isso aqui. Isso aqui é bem legal, pessoal, que tem o indicativo das recomendações do American College de como a pessoa retorna aos esportes, às atividades físicas. E tem um passo a passo aqui com 10 recomendações. A gente faz essa tradução para ser compartilhado, para vocês utilizarem como normativa mesmo, para vocês jogarem nas mídias sociais de vocês e mostrarem também para os clientes de vocês que vocês estão antenados nesse momento, na proteção deles também. Vocês são profissionais de saúde, lembrando, né? Treino com máscara. Professor, eu não gosto de treinar com máscara, eu sinto desconforto, eu canso mais cedo. Beleza, pessoal, tudo isso a literatura já diz. Você vai ter maior tempo de inalação, você vai sentir mais vontade de inalar, você vai ter seus parâmetros pulmonares reduzidos, você vai fadigar mais cedo, mas a máscara ela não é feita para o desempenho físico, ela é feita para proteção. Professor, mas como é que meu aluno vai ter efeito? Pessoal, ele vai ter efeito. O parâmetro que você usa para medir é que pode estar equivocado nesse momento. Você avaliar o desempenho do seu aluno só pelo peso que ele levanta ou só pela distância que ele corre, não reflete as adaptações fisiológicas que ele tem. O fato dele estar usando máscara e não correr, vou deixar isso bem simples, o fato dele estar usando máscara e não correr 21 quilômetros como ele corria antes, ele consegue correr 20, consegue correr 19, não quer dizer que ele não vá ter as adaptações fisiológicas da corrida. Só quer dizer que ele não completa 21 porque ele está tendo dificuldade com o uso do implemento, certo? A máscara não dificulta a entrada de oxigênio, o oxigênio é menor do que o que compõe a máscara. A máscara não dificulta a saída de CO2. A gente vê o pessoal espalhando essas coisas, aí o Guyton, né, que é um dos pais da fisiologia, sente um tiro na cabeça.
O gás passa pela máscara. A questão é que a máscara fica molhada. Aí dificulta mais, o músculo inspiratório tem que se contrair mais ainda para você respirar. O grande problema é esse. Por isso eu sempre dou a recomendação da pessoa que tem a tendência de transpirar mais, utilizar mais de uma máscara durante o treino. O personal, pessoal, ele pode até fazer umas máscarazinhas personalizadas com a logo dele, dar para os clientes, funciona até para o merchan de vocês. Use a máscara de forma correta, pessoal, nos treinos. Tem gente que está usando a máscara como um babador, aqui ela não protege. Tem gente que está com, eu chamo isso aqui de com o covideiro de fora. Eu chamo de covideiro. O cara tá com o nariz de fora e treinando e passeando pela academia. Se ele ficasse menos quietinho no canto dele, a uma distância razoável das pessoas, mas o cabo ainda fica passeando na academia, aí é demais, né? O cara fica tocando na máscara direto, ajeitar as máscaras pela lateral, pessoal. Pela lateral. A sua mão é para estar sempre higienizada, aí o risco de contágio vai lá para baixo. A gente brinca, a gente participa de alguns grupos científicos, né? Aí tem um meme que circula, que é o cara com máscara, aí diz assim: acredita e confia na ciência. O cara com o nariz de fora, né? Aí diz assim: não entende a ciência, aceita, né? Mas não entende. Não entende que o nariz tem que estar coberto. O cara sem máscara não confia na ciência. O cara que usa máscara de babador acredita em bruxaria. Alguém perguntou, deixa eu ver aqui o chat. Alguém perguntou sobre a aula ao ar livre, né? Mesmo procedimento. Dinho, de preferência sim. Caso seja um espaço muito aberto e dê para ter uma distância razoável entre as pessoas, aí tudo bem, pode até ficar sem máscara. Mas caso tenha a possibilidade de proximidade das pessoas, até para correr mesmo, se são duas pessoas correndo, mas estão correndo muito próximas, o ideal é que as duas estivessem usando máscara, porque existe sim risco de contágio. A gente tem, pessoal, o uso da máscara sempre traz um bocado de questionamentos. A gente tem um trabalho dentro do site do CREF, que é uma apostila para o retorno profissional, a gente dá algumas recomendações sobre o uso de máscara nessa apostila e tem uma reportagem do Diário do Nordeste também. Se você pesquisar o Elton Godinho no Google e botar máscara, né, acho que já aparece esses dois materiais. Aí aqui eu fiz esse bonequinho com a menina correndo com a máscara pendurada na orelha. A gente tem que bater nisso aí, pessoal. A gente tem que bater nisso aí, porque se as academias ficarem abertas e a infestação continuar, e verem, tem muita gente faltando nas academias, a academia virou ponto de contágio, a gente vai conseguir exatamente o contrário do que a gente está lutando agora. Professor, mas o cara é cliente, Pessoal, o cara é cliente, mas é seu aluno. Você não é profissional de saúde. O médico não pergunta se o paciente gosta do tratamento, não. Ele diz o que é certo. Digam o que é certo para ele. Batam na tecla, sejam chatos. Essa proteção que ele vai achar, eles vão ver, vão reconhecer que você tem cuidado com eles. Quando a pessoa já teve Covid, fazer o teste do trato respiratório superior. O que é isso, professor? É aquela questão do quanto ele fica ofegante com pequenas intensidades de treino. Tem isso aqui numa planilha, se você pesquisar também no Google, você pode ver teste, Teste regra da verificação do pescoço. Pesquisem isso aqui no Google, que tem os pareceres, né, os parâmetros para você ver se a pessoa está mais ofegante do que devia estar. Qualquer infecção por gripe, a pessoa
vai ter acometimentos no trato respiratório superior, indícios de falta de ar, indícios de tosse, indícios de boca muito seca, pode ser resquícios de uma infecção. Se a proposição genética para pessoas cardiorrespiratórias, pode sim ser uma complicação, viu? Pode sim. Tem várias condições genéticas que agravam, tem que protegem também, viu? Samurai. Eu acho bacana esse nome que o pessoal usa. Viu, Samurai? Tanto tem algumas condições genéticas que protegem, como tem algumas que agravam. Alguma condição cardiorrespiratória pode ser um agravante, mesmo que a pessoa nunca tenha manifestado nenhum problema cardiorrespiratório. Tenham sempre em mente esses números, 2 a 3 semanas é o tempo para os sintomas desaparecerem e a pessoa não está mais infectada. E aqui o mais importante que eu acho da aula de hoje, né? Se a pessoa voltou após a infecção do Covid, você pede o exame médico, fala com o médico se não é necessário um check-up no coração, treinos de intensidade baixa a moderada, certo? E, de preferência, contínuos. Pelo menos nesse momento inicial, pessoal. Você não vai ter que treinar ele assim o resto da vida, não. Mas pelo menos nessa volta à academia, tem que ser com intensidades mais baixas. Esse aqui é o manifesto da Celafix, né, que a gente adaptou, tá na página do Instagram da Sept também, tá na minha. São diretivas que a gente se compromete em assumir para deixar a população mundial mais ativa. As pessoas estão muito inativas e isso tem consequências. A quantidade de mortos com surto da Covid-19 é um exemplo. Vitor, como eu falei agora, sugerir uma consulta médica, se tiver contato com o médico, perguntar se não é necessário um exame cardíaco, né? Fazer o teste do pescoço, quer ver como a pessoa se comporta no treinamento contínuo na esteira, se ela fica muito exaurida, né? Se ela fica muito cansada, com pouca intensidade de treino, evitar exercícios de intensidade muito grande, dar preferência para exercícios contínuos. Então, a recomendação para pós-Covid, né, a pessoa teve Covid, são, de forma geral, essas. E treinar, quanto mais músculo for mobilizado, maior a resposta imune depois. Mas, de preferência, que não sejam com exercícios muito intensos nesse momento inicial. Pessoal, eu encerro aqui por hoje. Isso aqui são alguns contatos, né? Esse aqui é meu currículo Lattes. Essa aqui é a minha página no Instagram. Um e-mail para contato para quem está solicitando material. Posso mandar artigos e essa própria apresentação em PDF para a pessoa. E quem quiser ver algumas aulas gravadas, pessoal, eu tenho essa aula específica que vai estar no canal da Sept e eu tenho também meu próprio canal que fala sobre diversas temáticas, principalmente relacionadas ao exercício e à fisiologia, né, que é a minha praia. Eu acho muito bom estar com vocês, eu gosto desse contato com o profissional, né? Eu gosto do contato com o aluno, mas gosto muito do contato com o profissional. Eu quero muito, pessoal, que a gente mude nossa forma de atuação, que a gente seja visto como um profissional de saúde, que a sociedade reconheça, valorize, procure a gente. E sempre para isso é necessário a educação constante, pessoal. Vamos estudar cada vez mais e vamos ter um respaldo a exemplo das outras categorias profissionais da saúde. Algumas pessoas levantaram a mão. Quem é que quer falar? Bom dia, quase boa tarde, professor. Boa tarde. Estamos na hora da fome. Deixa eu só dizer uma coisa bem rapidinho. Só em relação à sua aula. Eu quero realmente agradecer
informações, eu estava até conversando com o professor René, que são tantas coisas, assim, que eu estou tão maravilhada, tão apaixonada, que não tem explicação, assim, não tem palavras para dizer como foi a sua aula, foi muito gratificante, certo? Aprendi muita coisa, os meus neurônios estão aqui tudo louco, tudo batendo aqui um no outro, porque para mim foi muito proveitoso, né? Desde as 8 da manhã que eu estou aqui, estou só observando, fico só escutando vocês e alguns colegas e também estou lendo o chat, mas foi incrível, parabéns mesmo. Para mim foi gratificante, foi maravilhoso. Obrigado, obrigado. Obrigada, professor René, pelo convite, né, de manhã, quando ele, 7 e pouco da manhã, ele disse embora, eu disse embora. E eu confesso que eu não estava tão ansiosa, né? Eu queria assistir, mas quando eu comecei a ouvir vocês, né, todos vocês que já passaram e alguns colegas, eu disse, meu Deus, eu ia perder isso. Então, para mim, particularmente para mim, estou falando para mim, como educadora física, como profissional de educação física, foi muito gratificante, certo? Já me deu várias ideias, já mudou alguns pontos de vista em relação ao que eu faço, tá bom? E obrigado por ter contribuído, né, com a parte profissional e, de certa forma, pessoal também na minha vida. Obrigada mesmo. Agradeço. Mais alguém? Elton, Oi. foi muito boa a palestra, show de bola, foi muito enriquecedora. O que eu falo, o que tu tinha falado eu já faço, né? É o que eu digo para meus alunos, geralmente. Eles perguntam, professor, eu faço treino de máscara ou sem máscara? Dependendo da situação, você faz, eu falo, faz de máscara. Se, por exemplo, for correr na rua, se for passar por pessoa, leva a máscara, coloca. É o que eu faço. Você deu a orientação, show de bola, valeu, muito boa. Parabéns você e a Acept. Obrigado, Vitor. Renê, não sei se mais alguém quer falar. Oi, meu amigo, estou por aqui. Pronto, a bola está com você, parceiro. Vamos já comer, né? O Samurai levantou a mão. Deixa eu te ver, Samurai. Faz o samurai mesmo, gostei. Tá aí. Tchau. Eu não estou escutando. Tá escutando, Renê? Não, tá sem áudio aqui. Mas tá aberto. É o volume. Talvez seja o volume. Infelizmente, a gente não está escutando, nossa, Samurai. Mas só lhe ver, eu gostei do codinome e condiz realmente com... Tenta sair e entrar, samurai. Pode ser que dê certo. Professor, tem uma pergunta Oi. no chat que eu também queria saber. Eu trabalho em escola e eu queria muito algo relacionado a isso. Não sei se é bem uma pergunta, não é bem uma pergunta. A pessoa só está falando sobre o retorno de crianças e adolescentes à prática da educação física escolar. Como proceder, já que muitos têm pouco acesso médico, e isso cai sobre o professor da escola. Eu queria que o senhor falasse, eu sei que já está tarde, mas... Não, tranquilo. A questão das crianças ainda está sendo muito pesquisada, porque a criança ela funciona como um vetor, mas ela tem pouca consequência da infestação viral. O problema é ela ser vetor, né? O problema é ela levar o vírus para casa, o problema é contaminar o professor. Algumas escolas de Fortaleza tiveram afastamento de boa parte do quadro por causa enquanto as crianças não, tranquilo, né? Funciona como se fosse uma gripe para elas. Os vírus têm muitas particularidades. Oi? Oi. Então, Valdelice, como é? Posso chamar só de Val, né? Tem que ser desenvolvida uma forma das escolas abrirem
mas com um professor com menos contato com as crianças, né? O que é pedir praticamente algo impossível, ainda mais para o professor de educação física, que as crianças gostam de abraçar, é o professor que está lá, que elas se identificam, muitas delas é o que se identifica mais, então tem que ser pensado ainda uma forma de ter esse retorno, mas sem o vírus ir para a casa das pessoas e nem contaminar os professores. E nem todas as respostas já estão estabelecidas, né? A pandemia tem cerca de um ano, né? Faz um ano que a primeira pessoa morreu no Brasil e gradativamente estão surgindo modelos que são aprovados, são reprovados, são pesquisados, são estudados, mas eu acho, na minha opinião, né, se for voltar às aulas presenciais, os professores teriam que ser imunizados. Eles deveriam virar grupo de prioritário de campanha de vacinação. Ser imunizado, aí começa as aulas. O Samurai levantou, vamos ver, Samurai, se o áudio está prestando. Oi? Agora tá dando para escutar? Agora sim. Aquela pergunta que eu fiz anteriormente é porque é uma preocupação mesmo minha, tá? Por conta que, embora que eu seja praticante, eu sou aluno, mas eu também pratico musculação e também pratico arte marcial, né? A pergunta foi, embora pessoal, por conta que eu tenho uma predestinação, eu tenho um histórico de doenças cardiovasculares, doenças cardiorrespiratórias e até mesmo de câncer muito forte na família. Por isso que eu entrei justamente com esse ponto. Nesse caso, né, que os meus pais eles já tiveram o contato com o vírus, graças a Deus os dois estão vivos, estão bem, né? Mas eu tento ali ter o máximo de controle possível justamente nessa parte imunológica. Mesmo eu tendo tido contato com o vírus, posterior a isso, pode haver algum agravo mais ainda? Ou não? Ou devo só mesmo... Pronto, ó. Algumas condições genéticas, elas são o gene mesmo que está modificado, e outras, por exemplo, um problema cardíaco. Eu posso ter uma condição genética que leva a má formação cardíaca. Aí o cara inevitavelmente vai ter essa condição. Ou eu posso ter alterações genéticas que aumentam a pressão, dificultam a oxirredução na hemoglobina, né? O transporte do oxigênio pela hemoglobina. Se for algo, Samurai, que o meio influencia, certo? Se for algo que eu tenho a condição genética, mas eu tenho fatores ambientais, né, como alimentação, níveis de atividade física, exposição à poluição, isso é o fenótipo. Aí eu vou desenvolver o fenótipo da doença, certo? Então, eu vou ter uma resposta para a condição gênica, mudança do gene, e a resposta para a condição gênica que é dependente do ambiente. Se a condição gênica é dependente do ambiente, o exercício é um forte protetor. Se a condição gênica é congênita, né, gera uma alteração estrutural, aí, infelizmente, não tem muito o que se fazer, não. A pessoa vai desenvolver isso. Pelo que eu entendi da tua pergunta, a condição dos teus pais, ela é dependente do meio. Precisa de fatores ambientais para que ela se manifeste. Alguns cânceres são até assim. A pessoa pode ter a tendência genética a apresentar um certo câncer, mas precisa de um hábito dela para que esse câncer se manifeste. Enquanto tem cânceres que vão aparecer de todo jeito. Diana, tem, mas a questão não é o sexo, não. A questão é porque os homens têm mais problemas cardíacos. Aí eles acabam tendo mais consequências. Outra pessoa levantou a mão, acho que foi o Aurélio, o Renê, tem um bocado de mãozinha levantada. Pode ir falando aí, viu?
Quer falar, Aurélio? Foi o Mark também, levantou a mão. Se qualquer um dos dois que queira falar. Professor Velto, boa tarde. Oi, Mardenes. Mark. É Isso, o tudo bem? Mark, é porque eu só te chamo de Mark no grupo, aí esse Mardenes na frente. Diga aí, meu amigo. Satisfação. Sou seu admirador desde a época dos palcos aí com o Men's Physique. Eu nem coloquei no currículo, né, que eu falei muito rápido, mas eu fui competidor, pessoal. E ainda um dia eu vou voltar. Eu tenho sempre essa promessa na cartola, né? Uma vez atleta, sempre atleta, né? Sempre atleta, é isso mesmo. Professor, uma questão aqui que eu gostaria de levantar e já lhe perguntar a respeito, já que você é extremamente ativo dentro do Conselho de Educação Física, junto com o professor Rendemasa, a respeito da questão do profissional de educação física como profissional da saúde, entrar também como os profissionais na linha de frente a receberem as doses da vacinação, né? E eu andei pesquisando e o que acontece é o seguinte: em alguns lugares do Brasil, você já faz parte dessa primeira etapa de vacinação apenas com o número do conselho. Em outros lugares, você precisa de um ofício comprovando que você atua em algum órgão da saúde, pode ser público ou privado. Eu acho que uma questão que poderia ser levantada, que traria maior confiança aos municípios e ao governo do estado para nos colocar como uma atividade essencial, seria a possibilidade de uma documentação feita pelas academias e pelos clubes esportivos, comprovando que os estagiários, os professores ou os personal trainers que atendem ali estão atuando com a promoção da saúde e assim entrariam com essa facilidade para receber logo as primeiras doses da vacinação. Como grupo prioritário. Isso, eu gostaria de saber se existe um diálogo nesse sentido ou se pode ser algo a ser pensado, ser feito, porque nós temos os professores nas academias, temos os estagiários e temos os personal trainers que atendem em um ou mais de uma academia. E até o presente momento, pelos proprietários e gestores, a gente não viu movimentos a respeito. Então, eu acho que é algo que poderia ser feito para facilitar esse diálogo de tornar a atividade física essencial e manter a abertura das academias. Caso os gestores conseguissem esse diálogo, um projeto, alguma coisa nesse sentido, e os seus professores, estagiários e os personagens que atendem ali tivessem essa prioridade, seria mais fácil de manter esses espaços, quer sejam academias ou clubes ou clínicas, abertos. Eu acho que durante a minha fala e até um pouco depois que a professora Andréa saiu, eu comentei, né, que depois do entendimento da atividade ser essencial, se abre várias coisas. Uma é a forma de atuação. Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou garantir que aquelas pessoas estão protegidas, etc. A outra é isso que você está falando, Mark. O fato, vamos supor, né? Fomos aprovados fomos entendidos como categoria essencial e vamos funcionar num período de lockdown. Exemplo, o fato de nós estarmos trabalhando nesse período já é uma justificativa para o requerimento da vacina como grupo prioritário, certo? Esse requerimento, na verdade, já foi até feito. Já foi feito pelos órgãos aqui no Ceará, pelo menos. Eu posso falar aqui pelo Ceará. O requerimento foi feito. O grande problema mesmo é que tem pouca vacina. O grande problema é que tem pouca vacina. Senão, essas fases de prioridade, elas seriam meramente quantitativo, ia ser só por tempo. Eu ia saber que daqui a 15 dias eu ia tomar a minha dose. Do jeito que fazem com o H1N1, por exemplo. 2 semanas são os idosos, 2 semanas depois são as crianças e professores, 2 semanas depois. A falta de um cronograma, a falta de vacina,
a demora para fazer, a demora para chegar, a demora para se distribuir, atrapalha esse processo da gente pedir para estar nos grupos da frente. Mas é óbvio, viu, Mark, que se a gente tiver em atividade no momento de restrição total, por exemplo, como estão os médicos, a gente se torna um grupo que é prioritário para receber a vacinação, assim como os coveiros são em muitas cidades, porque eles estão em contato com as pessoas que morreram com infecção e o trabalho deles não para. Então, um ponto importante para esse reconhecimento é a atividade durante esses períodos. Então, é importante o reconhecimento como profissional essencial. Quer falar, Rony? Professor, muito obrigado, viu? E lhe aguardamos nos palcos mais uma vez para ficar ali torcendo por você, certo? Vai dar certo. Vamos terminar esse doutorado que a gente volta a competir. A dieta agora não tem condições não, porque a cabeça não processa o tanto de coisa que eu estou tendo que ler e escrever e pesquisar e ainda fazer dieta, ainda ficar com raiva, não tem condições não. Mais alguém, pessoal? Renezão, acho que dá para fechar. Muito obrigado pelo convite. Eu percebi que o pessoal gostou. Eu acho que a gente tem que discutir muito, pessoal, esse tema, porque a gente vira no essencial, a nossa prática vai ser muito avaliada, muito julgada, né? Fala aí, Renezão. Eu estou agradecer pela palestra, pelo aceite, obrigado. Até a próxima. Agradecer a todos que ficaram aqui até 12h40. Passamos um pouquinho do horário, mas acontece. Dizer que a Associação Cearense de Personal Trainers está à disposição de vocês, o Conselho, logicamente, também. No outro final de semana, a gente tem um café com personal em Fortaleza, com outras temáticas, com outros profissionais, e assim a gente segue durante todo esse ano de 2021. Beleza? Um abraço a todos e vamos almoçar, né, agora? A fome tá braba, viu? Ainda falar de competição. Abraço, Valeu. pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.